Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal DevEpistola. Hoje nós continuaremos a escrever algoritmos usando o Portugal, mas antes vamos à nossa revisão. Na aula passada, nós usamos o Portugal para reescrever o algoritmo OLA, um algoritmo simples com duas variáveis do tipo texto e uma estrutura de condição. Falamos sobre capitalização, software legado, comentários e fluxo de execução dos comandos. Vimos que usabilidade tem impacto direto na estrutura do código e fizemos nosso primeiro cenário de teste com um fluxo de exceção. Gafanhoto, eu te falei que aqui era sem enrolação. Se perder uma aula, você deixa de ver muita coisa. E hoje nós continuaremos a usar o Portugal para reescrever um algoritmo das aulas passadas. O algoritmo escolhido foi o média. Nós vimos o algoritmo média na aula sobre operadores. Ele não foi escrito exatamente como um algoritmo, pois a ideia naquele momento era mostrar como funcionam as operações aritméticas. Agora que você já sabe como funciona, nós iremos transformá-lo num algoritmo de fato e depois faremos melhorias nele. De novo, nós temos nossa estrutura básica, o nome do programa, declaração das variáveis e o bloco principal. A novidade de hoje está na declaração das variáveis A, B e C. Veja que as três variáveis estão declaradas numa única linha. Isso é permitido quando as variáveis são do mesmo tipo de dado, nesse caso inteiro. Portanto, quando você tiver mais de uma variável do mesmo tipo, você pode escolher entre colocá-las na mesma linha, separando-as por vírgula, ou colocar em linhas separadas. Vai do seu estilo. Analisando o nosso bloco principal, nós temos uma seção de atribuição, onde as variáveis A, B e C recebem seus respectivos valores. Então, nós temos nossa operação aritmética, que calcula o valor médio das três variáveis e armazena o resultado dentro da variável média. E, em seguida, nossa interação com o usuário, onde o algoritmo exibe o resultado da operação. Como você pode ver, este é um algoritmo com comandos simples e fáceis de entender, como todo algoritmo deve ser escrito. O único problema é que ele é inútil, só serve para fins didáticos. Com ele, você aprende sobre variáveis, atribuições de valores e operações aritméticas. Não serve para mais nada. Quem diabos vai querer um software de cálculo aritmético que entrega sempre o mesmo resultado? Por isso, nossa tarefa agora será alterar esse algoritmo para dar algum significado para ele. E a melhor maneira de fazer isso é por partes. Primeiro, nós iremos focar na atribuição de valores. Veja que nós definimos valores fixos para as três variáveis. Assim, vamos alterar esse trecho para que o usuário informe os três valores. De acordo com tudo que vimos até agora, essa seria a nossa primeira abordagem, uma seção de interação com o usuário, onde ele informa o valor de cada variável. Melhorou? Sim, mas ainda está muito ruim. Nosso algoritmo continua limitado a 3 números. Portanto, nós precisamos usar a lógica de programação para escrever um algoritmo que armazene uma quantidade indefinida de valores e depois calcule a média. Para fazer essa análise, nós iremos usar o fluxograma. Primeiro, nós colocamos a terminação, que indica o início. Depois, nós colocamos o processo exibir mensagem para o usuário. Em seguida, o processo ler o valor informado. Depois, calcular a média. Então, o processo exibir o resultado. E por último, a terminação fim. Bem,
Este é o primeiro esboço do nosso algoritmo. No entanto, como podemos ver, ele só faz a leitura de um único valor. Dessa maneira, não tem média a ser calculada. A média será sempre o valor informado. Na nossa versão escrita, nós temos a repetição de alguns comandos. Veja que os comandos para exibir mensagem e ler valor se repetem. Mas, como dissemos, ele está limitado a 3 valores e nós precisamos que ele armazene uma quantidade indefinida de valores. Nós precisamos que ele repita esses comandos até que o usuário informe para parar. Acho que deu para entender, né? Nós precisamos de uma estrutura de repetição que leia os valores até que uma condição de saída seja atendida. Gafanhoto, até o meu cachorro já entendeu que a gente precisa de um repita. Assim, nós temos o nosso segundo esboço. Qual será a nossa condição de saída? Não sei. Nós precisamos resolver outro problema antes disso. Se você prestou atenção, a única coisa que a nossa estrutura de repetição faz é exibir mensagem e ler valor. Ou seja, a cada repetição, o valor da variável está sendo sobrescrito, pois nada está sendo feito com o valor lido. Nós estamos apenas substituindo o valor antigo por um novo valor. Nós precisamos fazer algo com o valor que foi informado pelo usuário. Como sabemos, e eu espero de verdade que você saiba disso, a média aritmética simples é calculada pela divisão da soma dos valores pela quantidade de valores somados. Ou seja, assim, nós precisamos de duas variáveis, uma para armazenar a soma dos valores e outra para contar a quantidade de valores somados. E já que vamos alterar as variáveis, nós não precisamos mais das variáveis a, b e c, pois agora estamos trabalhando com uma quantidade indefinida de valores. Logo, essas são as nossas novas variáveis. A variável valor vai receber o valor informado pelo usuário. A variável soma irá armazenar a soma dos valores informados. E a variável quantidade irá armazenar a contagem de valores informados, todas do tipo inteiro. Agora, vamos alterar a nossa estrutura para trabalhar com as novas variáveis. A primeira coisa a ser feita é adicionar um processo para iniciar as variáveis. Mestre Supremo, o que é iniciar as variáveis? Então, gafanhoto, lembra que na aula sobre variáveis eu disse que uma variável era uma etiqueta para um endereço de memória? Pois bem, acontece que muitas vezes o endereço de memória não está vazio. Quando o software deixa de usar uma variável, ele apenas libera o endereço. Daí, numa segunda execução, por exemplo, pode acontecer do software realocar o mesmo endereço. Desse modo, quando você chamar a variável pela primeira vez, pode ser que exista algum lixo na memória. Então, o que fazemos é atribuir um valor inicial para essas variáveis, substituindo qualquer valor anterior. Na primeira versão desse algoritmo, nós fizemos exatamente isso. Nós definimos valores iniciais para as variáveis. Assim, se tinha qualquer lixo, foi sobrescrito. Já na segunda versão, esse lixo era sobrescrito pelo comando ler. O que muda agora é que as variáveis soma e quantidade precisam ter um valor inicial, porque esse valor não será informado pelo usuário. Retomando a análise do nosso algoritmo, após ler o valor informado pelo usuário, nós precisamos somar esse valor aos valores lidos anteriormente.
e depois incrementar a contagem dos valores somados. Portanto, precisamos adicionar esses dois comandos ao nosso fluxograma. Agora que o fluxograma está ajustado, nós precisamos definir qual será a nossa condição de saída do loop. Como nós não sabemos quantos valores serão informados pelo usuário, a melhor maneira de saber quando terminar o loop é perguntando para o usuário: deseja informar outro número? Se sim, retorna para o primeiro comando do loop. Se não, vai para o cálculo da média e exibição do resultado. É isso. Agora que o desenho do nosso algoritmo está finalizado, nós podemos voltar para a codificação. Aqui temos a descrição do nosso algoritmo. Temos a inicialização das variáveis, os comandos para exibir mensagem e ler valor informado, os comandos para somar o valor lido e incrementar a contagem, temos a nossa mensagem e condição de saída, e os comandos para calcular a média e exibir o resultado. Agora, vamos analisar cada trecho desse algoritmo para que você entenda por que ele foi escrito dessa maneira. O primeiro trecho é o da inicialização das variáveis. Veja que apenas duas variáveis foram inicializadas, soma e quantidade. Isso foi necessário porque os valores dessas variáveis são utilizados antes que haja uma atribuição de valor. No cálculo da soma e da contagem de valores, o valor anterior da variável é utilizado para calcular o novo valor, ou seja, soma recebe soma mais valor. O objetivo da variável soma é acumular a soma dos valores, e para isso ela tem que utilizar o valor anterior. Para evitar falhas com o lixo de memória, nós inicializamos o valor da soma com zero. Assim, a soma não será afetada quando o usuário informar o primeiro valor. Imagine que o primeiro valor informado pelo usuário seja 5. Como nós inicializamos nossa variável soma com o valor zero, nós teremos o seguinte cenário. Assim, o que esse comando está dizendo é: soma recebe o resultado da soma de 0 mais 5. Ou seja, o valor final de soma, após receber o primeiro valor informado pelo usuário, será exatamente o valor informado, sem nenhum impacto para o resultado final do nosso cálculo. O mesmo vale para a variável quantidade. Ela é inicializada com zero para que a contagem do primeiro valor seja igual a 1. Pode parecer simples, mas esse tipo de coisa causa muita falha. O programador pensa assim: o usuário não vai informar apenas um número num software de calcular média. Vai. Ele vai fazer exatamente isso. Sabe por quê? Porque o usuário é bicho do cão. Ele vai te pedir um software para calcular a média de uma quantidade indefinida de números. E no primeiro teste, vai mandar um número único. Seu software vai falhar e você vai ficar putinho. Então, fique atento a esses detalhes. Seguindo para o próximo trecho, nós temos a interação com o usuário. Nada de novo aqui. Uma mensagem simples e um comando para ler o valor informado. Depois, nós vamos para o cálculo das variáveis que compõem o cálculo da média. Como acabamos de falar, as duas variáveis recebem o valor anterior acrescido de um novo valor. No caso da variável soma, ele vai somar com o valor informado pelo usuário. Já a variável quantidade irá receber o valor para incrementar a contagem. No trecho seguinte, temos a nossa interação com o objetivo de saber se continuou ou não
com a adição de valores. Veja que aqui nós estamos usando a mesma abordagem que fizemos na aula passada. Nós demos duas opções para o usuário, S para sim e N para não. E a condição de saída do loop ficou até que resposta seja diferente de S. Quando iniciamos o desenvolvimento, nós ainda não havíamos definido qual seria a estrutura usada para fazer o loop. E também não tínhamos definido qual seria a abordagem com o usuário. Por isso, a variável resposta não existia. Agora que percebemos a necessidade dessa variável, vamos adicioná-la na seção de variáveis. Uma variável comum do tipo texto, nada mais. E como a primeira utilização dessa variável será uma atribuição de valor, nós não precisamos nos preocupar com sua inicialização. Agora, eu quero que você preste atenção no seguinte detalhe. A nossa condição de saída faz a seguinte validação. Resposta é diferente de S? Nós demos duas opções para o usuário, S e N, onde S repete o loop e N finaliza o loop. Mas o demônio do usuário vai fazer o quê? Vai apertar o X. Então, nós temos duas lógicas diferentes aqui. Na primeira abordagem, nós temos até que resposta seja igual a N. E na segunda abordagem, nós temos até que resposta seja diferente de S. Até que resposta seja igual a N significa que o loop só será finalizado se o usuário responder N. Ou seja, qualquer outra resposta, como X, por exemplo, vai resultar numa nova repetição dos comandos. Eu não gosto muito dessa abordagem porque o usuário vai digitar sem querer o X, depois vai dizer: eu pressionei o N e ele continuou contando. Sei. Você tem certeza disso? Lógico que a segunda abordagem tem exatamente o mesmo problema. O usuário vai pressionar o X e vai falar que o software finalizou sozinho. Mas, por experiência, eu digo que é mais fácil você argumentar com o usuário que o software só repete se for expressa essa solicitação do que o contrário. Já no trecho final, nós temos o cálculo da média e a exibição do resultado. Nada de especial. Pronto, nosso algoritmo foi desenhado, descrito e analisado. Agora vamos para os testes. O nosso primeiro cenário será um cenário teoricamente de exceção. Apenas o número 0 será informado. Para ajudar na validação do nosso teste, nós iremos utilizar uma técnica chamada de chinesinho. O chinesinho nada mais é do que uma tabela onde você anota os valores das variáveis assim que um novo valor for atribuído a elas. Aqui, nós iremos monitorar os valores das variáveis soma, valor e quantidade. Como já expliquei, os valores iniciais são desconhecidos, por isso iniciaremos com uma interrogação. Daí, o primeiro trecho do algoritmo é exatamente a atribuição de valores para algumas dessas variáveis. Soma recebe 0 e quantidade recebe 0. Então, vamos para a interação com o usuário, onde ele irá informar o valor 0. Feito isso, vamos para os nossos cálculos. Soma recebe soma mais valor, ou seja, a variável soma vai receber o valor atual de soma mais o valor atual de valor. Logo, o novo valor da variável será 0. Em seguida, temos o incremento da variável quantidade. O funcionamento é exatamente igual ao anterior.
quantidade recebe quantidade mais 1. Logo, o novo valor da variável será 1. Assim, como o nosso cenário prevê que o usuário irá informar apenas o número 0, nós podemos pular direto para o cálculo da média. Média recebe soma dividida por quantidade. Portanto, o resultado do nosso primeiro cenário será média é 0. Nenhuma surpresa, tudo dentro do esperado. No entanto, eu preciso destacar uma coisa. Na aula sobre estrutura de repetição, eu te mostrei a diferença entre enquanto e repita. Essa diferença no momento da validação foi importante na decisão de usar o repita ao invés do enquanto. Como o repita será executado pelo menos uma vez, pois ele faz parte do fluxo principal, o valor da variável quantidade nunca será 0. Se usássemos o enquanto e a primeira validação não fosse válida, o fluxo principal chegaria ao cálculo da média tendo a variável quantidade com valor 0. E isso é muito importante, pois não existe divisão por 0. Se você escrever qualquer comando que resulte numa divisão por 0, o seu software irá gerar uma falha. Portanto, fique bem atento a esse detalhe. Pistola, é possível escrever um algoritmo com enquanto? Ou é possível escrever esse algoritmo média com enquanto? Sim, gafanhoto, é possível. Mas usando o repita, ficou um algoritmo muito simples e, principalmente, funcional. Para o cenário 2, nós iremos usar os mesmos valores do algoritmo original. A ideia é validar se a saída terá exatamente o valor esperado. Como você já entendeu como funcionam as operações aritméticas, vamos trabalhar apenas com o chinesinho para a aula não ficar muito longa e cansativa. A inicialização das variáveis não muda, então já iniciamos com os valores 0 para as variáveis soma e quantidade. Daí, vamos para a leitura do primeiro valor, 5. Em seguida, calculamos a variável soma, 0 mais 5 igual a 5. E incrementamos o valor da quantidade. Pronto! Esses são os valores das variáveis após a primeira execução do bloco repita. Agora vamos para a segunda execução. Como a inicialização das variáveis está fora da estrutura de repetição, esses comandos não serão executados e as variáveis manterão seus valores. O primeiro comando de atribuição irá substituir o valor da variável de 5 para 10. De novo, calculamos a variável soma, 5 mais 10 igual a 15. E novamente incrementamos o valor da contagem. Repetindo os comandos, atribuição, novo valor 15, novo cálculo para a soma, 15 mais 15 igual a 30, e novo incremento da variável quantidade. Com os três valores informados, nós já podemos calcular a média. 30 dividido por 3. Portanto, a nossa saída é a média é igual a 10. Você pode montar quantos cenários você quiser para validar esse algoritmo, inclusive com números negativos. Só precisa ficar atento às regras da matemática. Mais com menos é menos. Portanto, soma será igual a 0 menos 1. Se o usuário informar um segundo número negativo, o resultado será uma soma de números negativos. Matemática básica, beleza? Antes de finalizarmos, eu gostaria de mostrar novamente como a usabilidade impacta no nosso algoritmo. Esse é o resultado dos testes do cenário 2.
Veja que as mensagens estão todas encavaladas, criando uma interação pouco agradável para o usuário. Felizmente, para esse caso, nós podemos simplesmente adicionar o seguinte comando. O comando escrever sem nenhum texto cria uma linha em branco. Com isso, o software irá exibir essa linha a cada repetição. E como nós colocamos o comando no final do bloco, ele também irá criar essa linha antes da exibição do resultado. Não é uma das 7 maravilhas da programação, mas ficou melhor do que antes. E por mais que isso possa parecer pouco, esse tipo de cuidado, esse tipo de zelo é percebido pelo usuário. Esses detalhes mostram que você está preocupado com a qualidade do seu software. Portanto, não seja preguiçoso. Se puder melhorar o seu software, melhore. Como eu disse no início do curso, a gente começa com algoritmos simples e depois vamos evoluindo eles. Para mim, essa é a melhor maneira de programar. Primeiro, a gente faz o básico, depois vamos implementando as melhorias de acordo com as necessidades. O problema é que a cada fase vencida aparece um vilão mais forte. É isso, espero que você tenha gostado. Beijos, fui.